Botar aqui para gravar que a gente vai conversar. Eu infelizmente não tenho como mostrar a minha cara e é para isso que vai existir um segundo perfil meu do Discord, que ele é meu nome invertido aí, que ele vai ser para usar a câmera do dispositivo, porque é o seguinte, deixa eu voltar aqui para a tela de vocês que a gente está conversando. Eu vou começar ditando um pouco o seguinte, como é que é essa cadeira eletrônica. Eu vou dizer primeiro o que ela não é. Se você acha que ela é Arduino, que ela é você ser experimental, igual foi circuitos elétricos, eu sinto muito dizer, mas ela não é. Existe um projetozinho no final que é prático, mas é só ele mesmo de parte experimental. O resto você não tem. Não tem Proteus, não tem parte prática, não tem. Ela não é de Arduino, porque Arduino é microcontrolador. E isso você vai estudar a teoria dele, mas não ele em microcontroladores. Do contrário de um curso técnico, você faria os dois, né? Prática e teoria de microcontroladores, que é o curso técnico de eletrônica que se fazia lá no IFPE. Aqui não é bem assim, não. E deixa eu pensar mais o que é. A cadeira de eletrônica, a história dela aqui na Poli é o seguinte. Para quem faz eletrotécnica, tem um amigo que ele faz fez, né? Já se formou, está fazendo mestrado agora, que é Heitor. Ele disse assim para mim, ele me contou que antes, né, no curso dele, antigamente, ele via separado alguns dispositivos. Você tinha eletrônica básica, que você via, acho que era transistores e mais alguma outra coisinha. Depois, em outro, você via separado, né? A parte de circuitos integrados e tinha uma terceira cadeira que você via a parte de amplificadores operacionais, uma coisa assim, que já é outro dispositivo. Então, antigamente você tinha a repartição de 3 cadeiras para esse assunto de eletrônica da gente. Aqui em computação a gente acaba vendo tudo em um semestre só. Então é muito assunto e é muito complexo. Tanto é que, para concentrar em uma prova escrita, você tem não sei exatamente quanto assim, exatamente, mas numa prova só você concentra um dispositivo, deixa eu ver, três dispositivos junto com 3 aplicações dele, junto com teoria, com tudo, né? Tanto o funcionamento dele prático quanto teórico. Então, ela é uma cadeira muito densa mesmo. Eu acho horrível isso, certo? Certo. Ela não é... Costuma ter Oi? muitas questões nas provas, assim, por ser um conteúdo denso, ou Não, tem poucas questões, mas as questões são densas, assim. as questões são mais densas, né? Porque ela é a clássica prova de uma poli, né? É de 3 a 4 questões, às vezes com letra A, B e C, e mistura Uhum. tanto teórica quanto parte de cálculo, né? Mas elas são questões densas, no sentido de é mais de construir e projetar. Essa cadeira, ela faz, ou melhor, ela faz não, ela deveria fazer o o intuito de fazer você projetar. Até então, desde que você entrou no ensino médio, você só fez análise de circuitos. Tudo que a gente fez, até em circuitos elétricos, foi análise e estudo de circuitos. O único caso excepcional até agora com vocês foi aquela questão da primeira prova de Campelo, que era projete o circuito digrafia. de carregar uma bateria, não é isso? Foi. Aquela Pronto, digrafia. projeto é uma coisa totalmente diferente de análise. É totalmente diferente de análise. Porque na análise você tem o circuito pronto. Você só tem que saber como ele funciona. No projeto, você tem que inventar o jeito que ele funciona para fazer isso. Certo? E a disciplina de eletrônica, ela deveria ter esse papel fundamental de fazer isso. Coisa que não é bem abordado, não é bem tratado, não. Continua naquela boa e velha análise. O projeto, ele já é feito no final dessa cadeira, né? Que é a parte prática. Só que eu acho ele muito mal encaminhado, sabe? Por conta das aulas. Porque a gente estuda muito circuito, só que a parte da gente pensar e projetar, esse negócio não existe muito ainda, né? E esse é o problema, porque as cadeiras de hardware da gente, da parte física, elas se tornam excessivamente difíceis
Não porque você não sabe os conceitos, mas porque você não tem essa noção de projetar. Eu vou falar mais para frente aqui dessa parte prática, mas só adiantando. Sabe quantos por cento assim representa o erro de você fazer as conexões corretas na protoboard? Nem ideia. Uns 70% assim. O seu circuito não funciona 70% das vezes porque as conexões da protoboard estão incorretas. Caramba. É, porque Campelo ele fez uma coisa muito boa que é introduzir a prática a vocês. Só que como é que vocês montavam as coisas na protoboard? Era você encaixar pinos que tinham a forma de fechar o circuito, né? E nada mais. Só que o projeto da disciplina ela tem um aperfeiçoamento técnico um pouquinho a mais, que é o de como é que você usa a protoboard. Eu estou dizendo assim, como é que você arruma as coisas na protoboard, né? Porque ainda dentro desses 70% de problema que você tem de encaixar as coisas na protoboard é você tirar as coisas e ter que refazer o modelo todinho de novo. Uma coisa é você fazer no papel que você tem o espaço todinho que quiser, faz as conexões como quiser, faz os ninhos de gato, faz os gatos de eletricidade do jeito que quiser. E outra coisa é você fazer na protoboard. Né? Eu sei que existe os jumpers, né, no kit Arduino, que é aqueles cabos que ficam saltando-se para fora. Você vai errar as conexões com toda certeza, isso é natural. Mas isso é muito mais por falta de instrução do que propriamente de prática, né? De como conectar as coisas no protoboard bonitinho. Voltando aqui ao assunto, a gente vê no total, deixa eu apresentar a tela aqui para vocês, que eu tenho o seguinte, eu vou apresentar o meu drive junto e explicando para vocês o que é que tem na disciplina e o que é que você tem que se preparar para ela. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Vou compartilhar a tela toda e vocês assistem aí qualquer coisa que acontecer. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar, beleza. Vamos lá. Isso aqui é uma aula de Zepa que eu estou assistindo para amanhã, para ele não dar aquela bronca pesada na gente. E vamos lá. Esse aqui é o drive da gente. Eu arrumei ele de forma que fique mais fácil você encontrar as coisas e tem 3 pastas aqui. Essa aqui você não tem acesso, que é para eu ter uma noção do que é que eu estou fazendo no espaço, né? Isso aqui é para eu registrar as coisas. Isso aqui é só meu. E qualquer outra coisa que quiser para pedir, eu vou primeiro preparar aqui e depois jogar para vocês. Vamos lá. Essas 3 coisas o que é que são? Esses aqui são os livros texto que eu gosto de usar. O primeiro é o que Zepa recomenda, né? Que é dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. Novamente, a gente tem o seguinte. Eu quero atentar para esse título aqui, teoria de circuitos. Teoria de circuitos é o que? É análise de circuitos. Você não vai projetar nada. Você vai só analisar. Continuando aquela mesma história que a gente fez em circuitos elétricos. Né? Analise o circuito. Esse aqui é o que ele recomenda, só que eu acho esse livro muito difícil. Não sei se vocês já pararam para pegar ele para ler. Vocês já fizeram isso? Eu li um pouco assim, mas só foi uma pequena parte. Mas mesmo assim Ele é parece difícil de ser ler, né? denso. Sim. Ele é bem difícil de ler, eu acho ele muito chato de ler. E assim, eu não estudei por ele não. Eu não fui estudando por ele não. Fui estudando mais pelas aulas de Zé Paulo. E pelo que, meu Deus? Por esse aqui, ó. Esse aqui, que é o do... Como é que a gente chama do sádico. Ele é o mesmo livro que eu estava usando em circuitos elétricos para jogar os exercícios para vocês. Em pegar os exercícios daqui para resolver. O bom desse livro aqui, em comparação a esse, é que esse aqui do sádico ele tem muito exercício mesmo. Esse aqui ele tem muito mais exercícios teóricos assim, ele tem poucos exercícios para tentar enfiar tanto teoria quanto cálculo aqui dentro. E o do sádico ele já tem muito mais exercício. Esse livro aqui eu adoro ele. Eu não usei o recomendado por Campelo na minha vez de fazer circuitos elétricos. Eu usei esse aqui. Desde o meu curso técnico eu estudo esse aqui. E ele não é só circuitos elétricos, não. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem uma parte do capítulo.
ele tem circuitos eletrônicos também. Ele tem a parte eletrônica também, certo? E eu acho isso muito bom, porque ele é como se fosse um livro de transição. Você até então só estudou elétrica, elétrica, e você vai entrar agora em eletrônica. Você sabe qual é a diferença de elétrica e eletrônica? Tem mais outro tipo de aplicação. Aplicação de que exatamente? Tipo, tipo, numa questão, por exemplo, mudaria mais os valores, porque a aplicação de eletrônica tem voltagens e correntes menores e resistências maiores, e elétrica, tipo, eu imagino, por exemplo, uma coisa mais robusta, assim, transmissão de energia. E Isso. eletrônica, mais É, microeletrônica para. isso. Essas daí são as características de aplicação deles, né? De fato são. A galera de eletrotécnica mexe mais com redes de transmissão, com maquinário pesado. Eu gosto de dizer assim, a gente tem um menor risco de morrer, já que a gente trabalha com tensões menores, com correntes menores, mas essencialmente não é isso. A diferença de elétrica e eletrônica é que na elétrica você usava a corrente elétrica somente para alimentar os circuitos, a gente só alimentava. Em eletrônica, a gente vai manipular a corrente elétrica para produzir outras coisas. Por quê? Em elétrica, você não conseguia fazer portas lógicas, por exemplo, porque isso aí demandava você manipular a corrente elétrica e os elétrons, né, as partículas dela. Já em eletrônica, você consegue construir portas lógicas, até mesmo com diodos, certo? Então, a diferença entre elétrica e eletrônica é o jeito que você manipula a corrente elétrica para você obter os resultados. Em elétrica, você usa como alimentação, somente. Ela é simplesmente uma fonte e nada mais. Em eletrônica, você vai usar isso daí já para elevar o nível de abstração. Você vai sair de um mundo contínuo para já entrar no mundo lógico. Você consegue aí produzir circuitos lógicos e manipular os elétrons para produzir novos circuitos, né? Novas possibilidades. Essa daí é a diferença principal. Mas voltando aqui, se você pegar esse livro aqui para ler, você vem aqui, deixa eu ver onde é que tá. Olha só o que tem aqui. Teorema de circuitos, tem uma parte aqui que ele introduz os transistores. Não sei onde é que está aqui, mas por exemplo, aqui já tem amplificadores operacionais, que é assunto da gente aqui, né? Ele é um dispositivo de eletrônica, tá até aqui, ó. Instrumentação eletrônica. Eu não sei em que parte é os transistores, mas acho que ele tá por aqui em leis básicas, alguma coisa assim. Não sei se tem diodo aqui, porque o diodo ele é o mais simples assim. Diodo. Deixa eu dar uma olhada. Diodo. Eu acho que ele tem em algum lugar por aí. Tem, ele tá caçando aqui. Tem em algum lugar aí, só não sei onde. Certo? Mas quando eu estava estudando, eu lembro de ter visto os transistores e os diodos. Eles estão em algum lugar por aí. Não sei se é em método de análise ou alguma coisa assim. Deixa eu ver. Transistor. Tá em algum lugar por aí, só não sei onde. Mas voltando aqui, esse livro aqui eu acho ele excelente para você começar a eletrônica. Depois você se aventura nesse outro aqui. Esse outro aqui ele é mais denso, ele é mais chato de estudar. Eu acho ele horroroso para você que vai começar do zero assim, sabe? Acho muito ruim mesmo. Então, esse aqui eu gosto porque você sai da transição, né, de elétrica e eletrônica, por isso que ele dá uma misturada legal aí, mas que acaba facilitando para você sair da elétrica e para a eletrônica, né? Ó, tá aqui. Tem o sumário aqui. Tensão, energia, não sei o que, leis básicas, papapá, lei de Kirchhoff, Y delta, não sei o que, meta-análise, aqui, ó. Circuitos transistorizados, ou seja, com introdução a transistor, ele já coloca aqui. E aí ele começa a explicar para você o básico de um transistor, para depois você entender para que ele serve. Veja que interessante, na cadeira de eletrônica você entende o que é um transistor, mas por aqui, por esse livro, você entende para que ele serve, que eu acho que é mais
algo melhor para você como engenheiro, né? Não é somente, você não é engenheiro de dispositivo ou de material, você é engenheiro eletrônico. Nós de computação somos engenheiros eletrônicos também. É melhor você entender para que é que ele serve do que o que é que ele é, na minha opinião, né? Aí tem aqui, ó, circuitos transistorizados, aí vem teorema, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Amplificador operacional, que é uma parte eletrônica, tem aqui também. Não sei até onde vai certas coisas, mas eu acho que tem circuitos integrados aqui também, de alguma forma. E por aí vai. É só você procurar os dispositivos por aqui que você estuda direitinho, né? Eu acho ele melhor de você começar do que propriamente com esse segundo livro aqui. Eu acho ele horrível para você começar. Mas a gente vai ter que estudar ele também, que é a base do livro de Zeppa. E aqui eu separei um PDF para vocês, porque é o seguinte, essa cadeira, puta que pariu, você usa muito gráfico. Você vai usar muito gráfico e muita forma de conexão de circuito. É por isso que a parte de projeto, ela carece demais dessa disciplina, porque o jeito de você conectar as coisas, ela tem que ser melhor abordada como projeto do que como teoria. Aí aqui são os gráficos de diodo para você entender por que está separado do livro, que eu acho melhor. Pega esse PDF, imprime, quando você estiver estudando, bota ele do lado, porque para você consultar os gráficos vai ficar muito mais fácil. Imprime isso daí que vai facilitar muito sua vida, de verdade. Eu tenho ele impresso aqui, é um negócio gigante aqui, mas compensa demais. Aí eu fiz isso aqui, separei diodos, forma de conexão de transistor. Esse aqui é o pior dispositivo que tem de você estudar como assunto. Ele é muito simples de entender, só que aquele livro-texto deixa ele muito difícil de entender. Eu detesto isso. Aí tem aqui as formas de conexão dele, o comportamento dele, não sei o que, as formas, separei aqui. Isso é do slide de Zeppa, né? Característica, configuração, não sei o que, JFET, papapá, portas lógicas também, ó. Que porra, isso aqui... Ah, isso aqui é 7 segmentos, sei o que. MOSFET, potências, amplificador operacional, as formas de conexão dessa porcariazinha para aqui. Isso tudo aqui era mais fácil você ver numa parte separada para projetos, né? Para que eu vou usar isso aqui, essencialmente, né? Opa aqui, Ampiops é gigante. Aí depois vem o último assunto, que é 555. E ainda assim, ó, tem uma parte de funcionamento dele enorme. E um negócio adicional, né? Que é como você estuda um pouco das memórias flash do computador, como é que elas funcionam, né? As arquiteturas, não sei o que, isso aqui tudinho. E aí eu deixei separado isso aqui que é para você imprimir e deixar a parte assim para você estudar junto com o conteúdo, né? Que é mais fácil você separar, olhar a figura de um lado e tá lendo o texto do outro. Aí deixa separado aqui e digo para vocês, imprimam isso aqui, vai fazer muito bem para vocês. Nessa parte eu separei todos os slides de Zeppa, até onde eu tive aula com ele, certo? Não sei se ele vai trocar algum slide de posição, alguma coisa assim, atualizar. Mas está aqui tudo separado bonitinho. E deixa eu ver, tem esse aqui, dispositivos. Aqui em dispositivos eu separei algumas coisas que a gente vai utilizar. Porque como eu disse para vocês, a disciplina ela carece de uma parte de projeto gigante. Não estou brincando não. E aí o que é que vai acontecer? Eu citei que eu tenho outro perfil do Discord, que eu vou colocar ele para dentro aqui, que é para ele me auxiliar com a câmera. Eu tenho a protoboard, eu tenho alguns dispositivos eletrônicos aqui também. A gente vai montar um circuito na prática e vai observar as coisas que estiver acontecendo com ele. Ele vai projetar porta lógica. A gente vai fazer a análise de verdade, né, dos dispositivos, não ao ponto científico de como o livro trata ou como a disciplina trata, né? Porque eu não tenho como ter uma fonte de corrente ou de tensão ajustável aqui, eu não tenho isso. Mas o funcionamento base deles, a gente vai estudar e a gente vai observar isso daí também. E é por isso que eu separei aqui, ó, essa parte de dispositivos. Esse livro eu usei também lá na monitoria de circuitos, que a gente abriu os dispositivos e eu explicar para vocês como é que eles funcionam do parâmetro construtivo deles. Eu acho isso muito bacana.
Porque você olhar ele por fora ou na teoria, você não sabe que merda ele tem lá dentro ou por que que ele funciona de tal forma, né? Então eu acho muito interessante eu usar esse livro aqui também para a gente analisar os circuitos por dentro, né? Os dispositivos por dentro. Por que que o resistor é um resistor, né? Por que que o diodo funciona daquele... Ó para aqui. Quando foi que você viu isso aqui? Na cadeira de circuitos. Eu acho isso interessantíssimo. Você pegar... Oi? Não, não, nada não. Ia dizer que nunca, né, real. Então, Nunca eu vimos acho isso isso. interessante, né? Aqui já é a parte de... eu acho interessante essa parte, né? A gente estudar porque é que as coisas tem lá dentro. Eu acho que isso complementa legal e isso daí melhora a sua concepção como engenheiro, né? Porque a parte de projeto, como eu disse, carece muito nas cadeiras da polícia. Se você estivesse num curso técnico, você já teria uma maturidade maior para fazer isso daí, né? Pensar o projeto. Mas a gente é científico, né? É um negócio mais chato assim, é mais teórico, é mais de teoria mesmo do que propriamente de prática. E eu vou usar esse livro aqui de apoio também. E aqui tem algumas ferramentas para a gente, né? Tem esses vídeos curtos aqui, são shorts que eu tirei do YouTube. Que é basicamente para a gente entender de uma forma bem ilustrada mesmo e bem prática, bem direta, como é que os dispositivos funcionam. Porque você vai ver 200, 300 slides só de um dispositivo e no final você não vai entender por que ele funciona. De verdade, eu estou dizendo isso mesmo. A impressão que você fica da cadeira de eletrônica é que você vê os dispositivos todos e não entende como é que eles funcionam. Você só vê a operação dele, mas não entende de verdade como é que eles funcionam. E eu acho isso péssimo, porque essa cadeira aqui, ela você precisa... você só adquire a maturidade dela depois que você sai dela. Eu acho isso impressionante. Você só entende essa cadeira depois que sai dela. Porque leva muito um tempo assim. Eu acho que uns 2, 3 meses para você fincar o que você entendeu na sua cabeça. Não é nem por parte prática assim, mas é por você entender para que as coisas servem. E você condensar todo o assunto, feito eu expliquei, né, como é que é em circuitos elétricos. Numa cadeira só eu acho isso péssimo, porque você não entende. Então aqui tem aquelas coisas clássicas, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa a protoboard de uma maneira adequada para usar o espaço dela direito. A gente vai ver um pouquinho a mais para a gente olhar os resistores, porque essa tabela aqui eu achei ela excelente. Porque ela mostra outras coisas que aquela tabela safada do kit de Arduino não mostra. O kit de Arduino, você tem uma tabelinha de transistor que é aquela clássica que você vê, né? É o código de cores, a tolerância e o multiplicador, só tem isso. Essa aqui eu acho ela mais completa porque você já tem aqui, ó, coeficiente e temperatura. Você tem explícito aqui mais coisas também, né? E para resistores de maiores bandas, maior número de bandas, na verdade, né? Tem aqui uma explicação que eu vou dar também do multímetro e outras funções que eu vou apresentar para vocês. Eu tenho esse exato mesmo multímetro aqui e eu não tenho ele porque eu quis não, foi por necessidade. Eu precisava de um multímetro no projeto e eu não tinha nenhuma outra opção aqui pelo centro da minha cidade. Tive que achar esse, só tinha esse aqui para eu caçar. Por isso que se você abrir a imagem dele aqui, o nome dele é Multímetro do Mais Safado. Ele custa aí no máximo uns R$ 30 e ele é bem descartável assim. Você abrir ele para trocar a bateria, você vai olhar diretamente os circuitos dele. Ele é um negócio bem simples, mas atende ao que a gente for fazer aqui, né? Que são pequenas experimentações. E atende de verdade você enfiar essa merda na tomada. Eu já fiz isso, isso aqui, graças a Deus, não estourou, não me pipocou. Então ele funciona, mas ele não é durável assim, né? Eu tive que abrir ele para consertar umas 2 vezes já, o que eu tenho aqui, porque ele é bem safado assim, né? Bem bostinha. E aqui tem os outros dispositivos, né? O máximo que eu consegui caçar aqui para botar para vocês está aqui. E muito bem, essa aqui é uma panorâmica aí que eu dou para vocês de como é que funciona aqui e o que é que a gente vai fazer. Normalmente o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar um dispositivo para a gente estar testando, para eu estar explicando a teoria, né?
E depois a gente, no segundo momento aí, eu vou tentar dividir a aula em 45 a 45, pra gente ficar com 1h30 bonitinha aí. E fazer depois uma experimentação aí com esse dispositivo, pra gente ver na prática ele funcionando. E outros aspectos práticos também, né? Dos dispositivos aí que você vê na sala de aula, mas você não entende, né? Por que que as coisas são do jeito que são. E eu vou tentar ajudar o máximo que eu conseguir, tá? Eu tô com várias outras ocupações esse semestre, infelizmente. E Hatva, ele me pegou para fazer uma iniciação científica. Aí já me enfiou no meio de uma startup junto também. E eu tô trabalhando como analista de dados nisso daí. Tá uma loucura só. E o bom é que eu tô com a terça-feira livre. Por isso que eu escolhi fazer terça-feira à noite, né? É um momento que eu acho que todo mundo entra aí. Consegue estar em casa já, né? Em outras palavras. E eu tenho tempo de organizar as coisas para estar ministrando aí para vocês as aulas da explicação, porque com certeza vocês vão precisar muito. Essa cadeira é naturalmente difícil, complicada, e com essa nova metodologia eu digo para vocês, lascou. Vocês estão lascados, eu também estou lascado. Eu estava assistindo aqui aula de Zepa de organização de computadores, as outras que eu perdi, e é que eu vou ter que estudar para amanhã também. Então, assim, o máximo que eu puder ajudar para vocês, além do auxílio de vocês no projeto que vocês vão precisar com certeza, eu vou tentar fazer também, certo? E é isso aí. Isso aqui é a panorâmica, a introdução que eu vou dar para vocês de eletrônica. Vocês têm alguma pergunta assim do destino de vocês na cadeira? Precisa comprar muita coisa pro projeto ou ele desenrola? Boa pergunta. Eu vou falar o seguinte para vocês. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês que saiam desta tela, porque eu vou chamar o segundo perfil do Discord para abrir a câmera externa. O tablet está aqui do lado, só que eu não vou conectar nada dele, nem tela, nem nada. Sim, outra coisa, eu achei um software melhor, um aplicativo melhor para o tablet para fazer as aulas, né? Ele é tipo aquele da Apple, só que é para o Android e ele tem uma assinatura vitalícia por R$ 30 apenas. Ele é muito bom. Ele organiza tudo em cadernos, essas coisas. E aí eu vou estar utilizando com vocês. Eu vou fazer a entrada dele aqui. Cadê? Aqui. Deixa eu ver aqui. Que eu preciso mutar ele, né? Eu acho que ele já está mutado. Tá. Ele não vai ouvir nada de fora. E ele não vai falar nada, vai só abrir a câmera. Deixa eu pegar o meu suporte aqui. Eu preciso arrumar um tripé também. Eu vou precisar ir para gravar para vocês. Não sei se a câmera do celular vai ser boa para fazer isso. Não sei se a bateria dele vai durar até o tempo que eu precisar, né? Aí eu vou pensar. E se o tablet tá do jeito aí? Beleza, deixa eu dar uma trocada de câmera aqui. Procurando aqui, é isso aí. Aqui. Pronto, vocês estão vendo aqui, né? As minhas mãos. Deixa eu ver se deitado fica melhor assim. Não, porque ele fica na horizontal. Vou ter que me virar com o tablet depois. Vou deixar assim, afastar o máximo que der. Vem aqui para a câmera onde estão as minhas mãos aí. Por favor. Tem um outro perfil aí que eu trouxe. Que é tipo um Stitch com uma cara de merda aí. Que é onde está a câmera ligada para eu mostrar para vocês o que é que você iria precisar para fazer o projeto no final. Já que Vitor perguntou. Vocês estão vendo aí, né? Minhas mãos? Ainda pra ver só uma mão por enquanto, mas. Eu É, tenho que afastar mais, né? Assim. ficou melhor agora. Porra, aí vai ser foda, porque já tá fora da minha mesa. Caralho, É, como é que vai ser isso, hein? Eu vou ter que arrumar um jeito. Vou botar ela assim do lado do escanteio. Ignore a bagunça porque eu estou de mudança, tá? Aí tá foda aqui. Mas beleza, dá pra ver tranquilo aqui, né? dá sim. Legal. Vamos lá. Eu tenho aqui uma caixa. Essa é uma das caixas eletrônicas.
Vamos lá. O que é que Zepa vai lhe fornecer para você fazer o projeto? Ele só vai lhe dar o seguinte. Ele vai lhe dar uma protoboard. Não vai ser desse tamanho, não. Vai ser uma menorzinha, mais ou menos desse tamanho aqui. Assim. A protoboard desse tamanho assim. É o suficiente. E ele vai dar os dispositivos para você, né? Ele vai dar os resistores, os capacitores, os circuitos integrados se precisar somente. Só que você vai precisar também de jumpers, né? Os fios para conectar, as fiações. Você vai precisar disso aqui também, porque vai ter dispositivo que você não vai conseguir dobrar os terminais dele para você encaixar nos pinos da protoboard, né? Dobrar assim para sobrepor. Aí é mais fácil você pegar os jumpers ou os fios conectores para você fazer isso. Se vocês precisarem, eu vou fornecer, porque tem uma história meio engraçada que eu vou contar. Deixa eu tirar isso aqui. Esse aqui é o gaveteirozinho que eu fui comprando. Na verdade, eu fiz uma safadezazinha que foi o seguinte. Nos meus aniversários, eu botava uma lista de presentes assim no grupo do WhatsApp para a galera não ficar perdendo na hora de comprar presente. Aí eu botei esse gaveteiro aqui na lista também e acabei ganhando. É uma estratégia aí para não ter que gastar todo o meu dinheiro para ir adquirindo os equipamentos. Se vocês precisarem de fios para as ligações, eu tenho à vontade. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Aqui dentro tem eu acho que tem uns 20 metros de fio condutor enrolado. De onde foi que eu arrumei isso aí? Eu não sei se vocês lembram que lá na sala do Ecomp tinha uma sacola de lixo, né? Ficava lá no bloco C, tinha uma sacola de lixo assim, que tinha os teclados, umas tomadas jogadas, sabe? Pronto, isso aqui é os cabos de fibra ótica que eu descasquei e peguei. E eu jogar fora. Eu peguei e trouxe. Né? Eu usei isso aqui no meu projeto e está aqui, ó, 20 metros de fio enrolado. Se vocês precisarem, eu vou fornecer. Zepa, eu não sei se ele vai conseguir fornecer isso aí para você. Eu acho que ele vai dar jumpers, mas aí é de cada um, né? Se você prefere jumper ou esses cabos. Eu prefiro esses cabos porque os jumpers eles ficam parecendo um ninho de gato em cima da protoboard. Eu já não gosto muito. E deixa eu botar aqui. Ele vai... Opa! Deixa eu tirar isso aqui para mostrar a tela inteira. E ele não vai dar também a fonte de alimentação, certo? Uma pilha, uma bateria você não vai ter não. Ele não vai dar. Ele vai dar um kitzinho, basicamente, só de componentes e o protoboard apenas. Só vai dar isso. E aí, para você fazer a fonte de alimentação, aí você já vai ter que fazer uma solução mais engenheirada. Isso aqui é uma pilha de relógio, que eu peguei os condutores, amarrei não, né? Eu coloquei fita isolante neles e fiz aqui uma bateria de uns 3 volts assim para conectar na protoboard, que foi a minha fonte de alimentação do meu circuito quando eu fiz eletrônica. Outra forma também, que eu vou até explicar de novo, né, quando a gente começar um projeto, é você ser inteligente, é você ser literalmente um engenheiro. Essa aqui é uma fonte de 5 volts de carregador, um plug de carregador. E a pergunta, né, como é que eu faço para essa porcariazinha alimentar um protoboard? É muito simples, você pega um cabo USB velho que você não usa mais, né? O conector do celular não pega mais, tira a cabeça do conector, descasca os fios, identifica quem é o positivo e quem é o negativo, e aí você cria o que? Uma fonte de alimentação do protoboard. Você encaixa ela aí na protoboard e está feito aí seu circuito para alimentar. Acabou o seu problema. Certo? Foi isso que eu fiz. Então, eu tô aqui para dar uma ajuda mais nessa parte de projeto, né? Já que eu tenho mais prática com isso. Eu tenho mais afinidade com isso, né? E aí, assim, por meio disso, eu vou introduzindo para vocês a mais ferramentas que a gente utiliza, assim, na parte eletrônica. Não são todos os dispositivos que eu tenho aqui para fornecer para vocês para as aulas. Não tenho PIOP, não tenho MOSFET. Eu tenho o básico do básico assim, mas eu acho que a introdução que eu fizer com vocês com diodos e transistor TBJ já vai ser o suficiente aí para você começar a entender as coisas aí dos outros dispositivos, né? Porque o mais foda assim de você entender é primeiro os transistores. Depois que tu entende os transistores de junção,
né, que é o assunto lá, você entende tranquilamente o resto dos dispositivos, sem defeito nenhum assim. Então, deixa eu ver o que eu tenho mais para falar para vocês. Deixa eu ver se está gravando, tá? Que mais que eu ia dizer mesmo? Sim. Então, o máximo que eu puder ajudar vocês, ou o máximo que eu conseguir trazer aí de parte prática para vocês, eu vou tentar o máximo, né? Eu não tenho tudo, mas eu tenho o necessário para você não sair sem saber porra nenhuma. Pelo menos, né? No mínimo isso daí. Eu não sei nem se esse aqui é o que tá funcionando, se eu queimei essa porra. Eu vou fazer o possível para você sair sabendo alguma coisa, sabe? É isso que eu vou tentar fazer aí com vocês. Tentar ajudar ao máximo aí vocês dois. Vocês dois não, a turma toda. Porra, eu acho que eu me livrei. Ah não, os LEDs não queimados estão aqui. Os vermelhinhos não queimados estão aqui. Eu espero, né? Mas beleza, vocês têm alguma dúvida aí, alguma outra pergunta? Acho que é isso. Beleza. Tamo junto. Acho que é só isso mesmo. Massa, excelente. O melhor que eu puder fazer aí pra você, eu vou tentar, sabe? E isso aí vai ser tipo um passatempo pra mim. Eu gosto de estar sentando aqui pra montar as coisas. Aí a Eu gente assisti vai. teu videozinho do YouTube que tu tem. Que fez a primeira. Como é? O teu videozinho da primeira de eletrônica. Sim, tem lá também, né? Aí eu vou fazer a revisão com vocês também. Só um adendo, isso aqui é interessante. Eu acho que vocês viram lá na aula que é um negócio que é assim. Zepa bota 2 diodos, um de germânio e um de silício, né? Aí ele pergunta quem é que vai conduzir primeiro. Germano. Oi? Germano. O de germânio, por quê? Que tem a tensão menor do 03. Pronto, aí eu Desse pergunto para 07. você, por que é que quando eu ligo dois LEDs aqui em paralelo, um verde e um vermelho, o que acende primeiro é o vermelho? Vermelho é o Germano? É o quê? Ver... Quem é quem? O vermelho é esse aqui, ó. Tá vendo na minha câmera? É o Germano. Vermelho Não, e mas o verde. vermelho é o Germano? É o quê? Vermelho é o Germano? Não, não é por causa disso não. Os dois são da mesma fabricação. Mas essa é a questão que tu falou da tensão ser menor, isso é verdade. O vermelho, a luz vermelha, ela é menos energética no espectro visível do que o verde. Ela demanda menos energia para você funcionar e acender o LED. Por isso que, quando eu insiro o LED vermelho, ele tem menor potencial de condução. Aí ele acende na frente do verde. Mas quando eu tiro o Aí verde, fica um acende. circuito aberto no verde. Exatamente. E se eu colocar outro verde também, os dois ficam acesos, porque eles são a mesma coisa. Só que se eu interceptar com o vermelho, esse aqui está queimado. Se eu interceptar com o vermelho, os dois param de acender. Interessante, né? Fui descobrir isso quando estava fazendo as cagadas aí nos circuitos queimando os componentes, aí eu acabei percebendo isso, né? Acabei descobrindo isso daí e entendendo a teoria, né? Mas beleza. Eu tenho certeza que vocês têm assunto para estudar para aula de Zé para amanhã, para ele não ficar uma fera com vocês. E aí, hoje foram Mas só as pelo menos orientações. o vídeo é menor dessa vez. É um de É uma 30 hora e só outro em vez de. de 2 horas. Beleza, beleza. Mas é isso aí. Tem Hoje. retificadores de. Como, Vitor? Retificadores de meia onda. Essa parte de amplificador de meia onda é meio chatinha, mas ela é bacana, né? Você entende por que é que um carregador de celular funciona. Mas é isso. Hoje foram só as orientações gerais, né? Que eu queria trazer para vocês. Nada de muito especial assim. Porque é o seguinte, eu fiquei esperando um tempinho para a Zepa. Ele disse que ia chamar para conversar comigo, mas dá não. É melhor começar logo para vocês não ficarem atolados de assuntos sem orientação. Aí eu decidi começar logo. E beleza. Terça que vem a gente vai começar olhando um pouco de cada assunto para tentar chegar, para ficar pelo menos pau a pau com o que Zepa tá dando aí de conteúdo.
porque essa cadeira de eletrônica, os primeiros assuntos eles são tão importantes para você entender que você não tem nem ideia. Vocês entenderam aquela parte de junção PN? Ainda tem que praticar, mas Tem que praticar, é, exatamente. Ela é tem difícil. que praticar. Eu levei umas 3 semanas até essa porra entrar na minha cabeça, porque todo dia eu tava lendo isso daí de novo, até eu entender de verdade como é que o negócio funciona. Aí depois disso eu comecei a entender o transistor, do transistor eu comecei a entender já o resto assim, ficou mais fácil. Mas é isso aí. Semana que vem eu vou tentar fazer de uma forma condensada e simples para a gente entender junção PN e diodo. Porque o resto é só uma teoria, né? Que é corrente de saturação, corrente não sei o que. Isso é uma teoria e fórmula, né? Que é consequência do Uhum. que vier da teoria de junção PN. E eu tenho diodos aqui, né? Felizmente esse dispositivo eu tenho e a gente vai tanto olhar os tipos de diodos, alguns que eu tenho, né? Quanto a gente vê as formas de encapsulamento dele, né? Tem os de vidro, tem os de poliéster, eu acho. E de onde é que eu extraí eles também. À medida que a gente for brincando com os circuitos, eu vou dizendo como é que eu obtive esses componentes aí. E não foi somente comprando, foi extraindo de circuitos quebrados também. Uhum. Mas, beleza, pessoal. É isso que eu queria comentar com vocês hoje aqui. É isso que eu queria expor. Beleza, falou também. Beleza, até amanhã. Beleza, valeu, mano. Até Nada, eu vou amanhã. deixar gravado aqui. Tá lá Uhum. no. Vou ficar postando lá no canal. Beleza. Encerrar aqui.